É muito gostoso quando você ora. Hoje alguém falou, acho que foi a pastora Vivian, ou alguém aqui no Esforce, ou foi dito hoje, né? Quem de repente recebeu uma palavra de Deus sobre isso ou sobre aquilo, né? E eu estava essa semana acordando ainda, meio lusco-fusco, meio vou, meio não vou. E o Senhor me deu um tema para essa mensagem. Ele me deu só o título. E a partir dali começou a acender dentro de mim sobre o tema. Maravilhosa graça. Ele falou, fale sobre isso, maravilhosa graça. E é bom saber que as pessoas estão ligadas, né? Lá no grupo da mídia, alguns irmãos do louvor estão lá e viram que a pregação será maravilhosa graça. E cantaram. Graça, maravilhosa graça. Eu quero convidar os irmãos. Nós queremos falar hoje sobre graça. E quando nós falamos de graça, o que é a graça? A resposta já está na ponta da língua, é um favor imerecido. Mas eu quero mostrar para você que, além disto, não é um favor imerecido apenas para a salvação. Ela tem mais atributos, ela vem carregada com algumas ferramentas que nós precisamos entender. E vamos ver pela Bíblia como é que isso é possível, como é que isso pode acontecer, amém? 2 Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler os 10 primeiros versículos. Eu encorajo os irmãos a terem as suas Bíblias físicas, Bíblia de papel. Eu sempre gosto, e se você, por alguma razão, você não é obrigado, mas se não, pastor, eu prefiro estar com ela no celular, modernidade, então coloque em modo avião, que enquanto você está lendo a Bíblia, aí não vai chegar nenhuma mensagem para você, uma bandeira lá, olá, tudo bem, o churrasco, tal. Aí você entra para responder o churrasco e já saiu do efeito. Mas é só uma orientação, amém? Você não vai para o inferno por isso não, também não sei. Maravilhosa, que não posso saber, né? Como é que eu vou saber? Nem para o céu, nem para o inferno, como é que eu vou saber? Maravilhosa graça. 2 Coríntios 12, 1 a 10, diz assim: considerando, pois, ser necessário que vos exponha minhas glórias, embora não me seja vantajoso orgulhar-me, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente, Deus o sabe. Mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas certamente Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedido ao homem comentar. Nesse homem me orgulharei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas. Ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato, porquanto estaria narrando verdades. Contudo, evito falar sobre isso, para que ninguém pense a meu respeito mais do que seja capaz de observar em minha vida ou de mim pode ouvir. E para impedir que eu me tornasse arrogante, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim, esse espinho. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, ou a minha graça te basta. É a mesma coisa. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, ele continua dizendo, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim, a fim de que o poder de Cristo possa ser visto em mim, a fim de que o poder de Cristo possa me usar. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas,
nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto, quando estou enfraquecido, é que sou forte. Porquanto, quando estou fraco, aí é que sou forte. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, fale conosco, Espírito Santo. Revela-se a nós. Dá-nos uma palavra poderosa, profunda, sem complicações, que nós possamos entender, que o nosso coração seja terreno fértil para receber essa semente. Mais do que isso, agora, Pai, que ao absorvermos essa palavra, podemos utilizá-la a partir de hoje para aqueles que não praticam, a partir de hoje para aqueles que têm praticado e pratiquem então muito mais. Que o Teu nome seja glorificado na nossa vida através da Tua graça. Amém. Eu gravei uma canção que foi um sucesso na época, né? Letra simples, música simples. Eu nem pensei nela antes, não podia pedir ali. Aliás, quem mixou esse disco foi o nosso irmão José Alberto, também conhecido como Beto. Beto. Sem a graça de Deus é impossível viver. Por mais que eu seja alguém tão sábio ou poderoso aqui, eu dependo da graça de Deus para viver. Por mais que eu seja alguém autossuficiente, poderoso, famoso, essa música diz: por mais que eu queira fazer com as minhas próprias mãos sabedoria, entendimento, eu dependo da graça de Deus para viver. Eu quero falar sobre essa maravilhosa graça. Se não fosse a graça. Para começar, se não fosse a graça, você não estaria aqui. Se não fosse a graça, você não teria a promessa da salvação. Se não fosse a graça, você estava irremediavelmente perdido, perdendo todas as batalhas na sua vida. Talvez você nem saiba, mas você está utilizando a graça no dia a dia, nas lutas que você enfrenta. Talvez você nem tenha percebido. Então, primeiramente, o que é graça? Em primeiro lugar, ela é a mais conhecida como a graça para a salvação, para a libertação da morte eterna. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, ele diz: pela graça sois salvos. Ninguém merece ser salvo. Por isso, a graça é um favor que você recebe imerecidamente. Pela graça sois salvos. Mediante o quê? Mediante a fé. Isso não vem de vós. O que não vem de vós? A fé. É Deus quem nos dá. Você não compra em lugar nenhum. Então, se pela graça, ou seja, sem méritos, nós somos salvos, para quê? Será que Jesus pensou: eu vou salvar esse povo da morte eterna, e uma vez salvo está concluído? Não, está começando o processo. Nós vamos ter um batismo dia 6, e eu tenho dito para essas pessoas, ainda não começamos o cursinho nas aulinhas, vamos dar 4 aulinhas apenas, para mostrar o plano da salvação, mas o batismo não encerra, o batismo começa uma vida, encerra espiritualmente a sua vida passada, quando você simbolicamente morre, entra dentro d'água, como se você tivesse morrido, e levanta, como se estivesse ressuscitando para uma nova vida. Então,
espiritualmente, pela fé, por revelação de Deus, profeticamente você está decretando o fim da sua vida. O apóstolo Paulo diz também que quando nós fazemos isso, nós somos novas criaturas pela fé. Algumas pessoas não entendem do batismo porque não entendem da graça. E já vi pessoas dizendo: pastor, eu só vou batizar quando eu conseguir me tornar uma pessoa perfeita. Eu falei assim: você não precisa batizar. Você já é perfeito, você já vai direto para o céu. E um dos grandes elementos, uma das grandes situações que nós apresentamos para Deus, que Ele gosta de ver em nós, é a dependência. Ele não nos quer fazer pessoas dependentes como marionetes, mas Ele quer que nós creiamos que quando eu não posso, Ele entra para poder por nós. Por isso que Ele diz: quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Porque quando eu estou fraco, eu deixo a graça, que é a segunda parte da graça que eu vou explicar já, atuar em mim. Então, em primeiro plano, a graça é a manifestação do favor de Deus sem que você mereça nada. Alguém um dia disse que estava passeando num lugar bonito, junto com outro irmão, e eles estavam numa praia bonita, lugar calmo, e ele disse: puxa vida, eu mereço isso aqui. Aí o irmão falou para ele: você não merece nada, você está aqui porque Deus te trouxe e pela graça dele você está recebendo isso. E é uma verdade. Eu mereço a salvação. Não, você tem direito a ela porque Jesus determinou isso na cruz do Calvário por você, mas por méritos não. Então, o primeiro ponto, eu quero desenvolver mais o segundo ponto, que quase as pessoas não usam, ou porque não conhecem, ou porque desprezam. E por isso nós vivemos uma vida muitas vezes embaraçada, embaralhada, cheia de tropeços, porque não conhecemos a segunda faceta da graça. Não são duas graças, é uma graça. Então a primeira é para que você um dia more com Jesus eternamente. Vai chegar um dia que Ele buscará aqueles a quem Ele salvou, aqueles a quem Ele acreditou, aqueles a quem nele acreditou e aceitou o plano da salvação. Nós iremos morar com Ele eternamente, sem mérito. Ele pagou a sua dívida. Você não deve nada. Nunca mais o diabo terá legalidade, porque a Bíblia diz que ele rasgou a nossa cédula. E ao rasgar a nossa cédula, como eles faziam antigamente, lá no Antigo Testamento, quando alguém comprava um escravo que devia alguma coisa, ele rasgava a cédula daquele, pendurava num lugar alto, para dizer aqui, ele é livre agora, todos vejam. E Jesus foi pendurado no madeiro, provando que ali está a nossa ressurreição. A Bíblia diz que com Ele morremos e com Ele ressuscitamos. Quantos dizem amém? Está gostando? Vamos caminhar? Você vai ver cada coisa maravilhosa, coisa que você precisa descobrir. A segunda faceta da graça, ela é uma ferramenta para viver uma nova vida em Cristo. Sem a graça você não pode viver uma vida em Cristo. Não é que você não pode, que você está proibido, você não consegue. Sem a graça. Então vamos ver agora a graça como uma ferramenta. Ela é necessária para desejarmos, para ansiarmos a santificação. Ninguém deseja isso, a não ser pela graça. Ao nos lembrarmos da graça que nos foi dada, nós precisamos lembrar também qual foi o propósito dessa doação: andarmos com Ele. Então ela é uma ferramenta que vai te permitir
andar com Ele. Você vai entender, porque alguns pontos que talvez estivessem até hoje obscuros ou que completamente desconhecidos na sua vida, você vai me entender como é que eu posso resolver algumas coisas. Só pela graça. Sem a graça de Deus, é impossível viver. Ele não está dizendo, esse autor, ele foi muito feliz. Ele não está dizendo, sem a graça de Deus é impossível ir para o céu. Também. Mas ele pega o seguinte, e as estrofes, né, ele fala sobre isso. Muitos esperam conseguir sozinhos alcançar um lugar diante de Deus. As pessoas que confiam nos seus próprios méritos, mas sem ela é impossível viver. A graça nos remete à gratidão. Se nós não tivermos a graça, nós não podemos e não imaginamos que devemos ser gratos a Deus, porque a gratidão nos remete ao que Ele nos deu. Somos sempre gratos a quem nos beneficiou. Pense em alguma coisa, olha, eu não posso falhar com essa pessoa, eu sou grato a ele, o que ele fez por mim. Hoje, um irmão daqui da igreja me contou uma experiência do filho dele, e ele disse que o superior dele lá no exército chamou e disse assim, vem aqui, senta aí, seu pai fez por mim um dia, através disso assim, assim, minha esposa, e ele fez o melhor para mim, eu quero retribuir isso. Ele estava dizendo assim, eu reconheço, e eu quero fazer, não porque alguém me obrigou, mas porque eu tenho prazer. Então a graça é prazer, eu vou fazer por você. Mas a graça também é honra. A graça é honra. Como é que eu vou honrar uma pessoa que eu não tenho a menor intenção, porque eu não reconheço aquilo que a pessoa fez por mim, ou quem é a pessoa? Em termos de autoridade, você pode estar sentado ao lado de uma autoridade e não saber. Você pode conversar com uma pessoa, como é que você vai honrar essa pessoa? É muito mais difícil, e a graça nos torna a fazer, ainda que não conheçamos. Olha que coisa tremenda. Por exemplo, se você teve uma grande dívida, eu falei de um favor, mas uma dívida. Puxa vida, eu sou eternamente grato a essa pessoa veio e quitou uma dívida minha, ou me emprestou um dinheiro, sem me pedir nada, e eu sou muito grato. E é pela graça que eu reconheço isso. Por quê? Porque a graça nos remete à bondade de Deus. A graça nos faz entender que nada somos sem Ele. Mas a graça tem uma outra ferramenta, e é nessa que eu quero me deter um pouco mais. Dentro da ferramenta, tem uma outra faceta dentro da ferramenta. Graça é então, além do favor imerecido, uma ferramenta de poder e de autoridade. Para vencermos pecados, angústias, sofrimentos diários, rejeições, fraqueza humana, propostas malignas. Vamos voltar ao texto. Por 3 vezes eu roguei ao Senhor, o versículo 7, para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne. Muitas pessoas debatem sobre esse espinho. Esse espinho é porque quando ele teve um encontro com Jesus, ele teve uma luz muito forte, ele caiu no chão, e não caiu do cavalo, viu, irmãos? A Bíblia não diz que ele estava montado em nada, diz que ele caiu no chão. Ele caiu no chão, e aquilo ali, ele ficou cego por um tempo, e só lá na casa de Ananias, que ele ora por ele, caem as escamas dos olhos, ele volta a enxergar. E alguns dizem, a luz foi tão forte, que ele ficou míope. E eles argumentam isso, porque as cartas dele
praticamente ele não escreve nenhuma. Ele pede auxílio, e as pessoas usam isso. Eu não estou dizendo que é o que não é, o que deixa de ser. Alguns acham que esse é o espinho, mas havia um espinho. Outros acham que é por isso que ele está dizendo aqui. Eu vou mais nessa linha aqui. Que ele foi arrebatado ao terceiro céu, e viu coisas indizíveis, coisas impossíveis de serem ditas. E quando ele chegou ou saiu do céu e voltou, ele foi arrebatado. Ele não foi ao céu pessoalmente e voltou. Ele deve ter tido uma vontade muito grande de contar, de dizer para as pessoas: vou contar para vocês o que vi. E o Espírito Santo falava: não conte, porque não é a hora. Não é isso que eu quero que você fale. E o Satanás falava: conte, você é o tal, você é o grande apóstolo Paulo. Você é um homem de muitos idiomas. Você é um homem de uma capacidade. Você é hebreu dos hebreus. E atiçando fogo nele, para ele fazer. Já viu aquela coisa quando você coloca gás numa pessoa de uma coisa que ela não faz, e você diz: ela faz, não faz, eu faço. Todo mundo, ele faz, ele sabe fazer. Aí você dá para ele fazer, ele se estrumbica todo. E ele fica com a raiva: quem mandou fazer isso? Ninguém, só estava falando que você faz, você aceitou que faz. A graça vai começar a aparecer aqui. E aí Jesus fala para ele, ele diz: por 3 vezes eu roguei ao Senhor que o removesse de mim. Ele está me atrapalhando, ele está... Alguns dizem que é isso, ninguém sabe. Anota aí no seu caderninho, quando você chegar no céu, Deus vai deixar você levar o caderno. Você não vai levar dinheiro, essas coisas, não precisa não. Mas o caderninho ele vai deixar. Você chega lá e pergunta: o que é isso? Ele vai te dizer. Mas alguns acham que é por isso. Eu sou partidário dessa corrente, que ele queria dizer e não conseguia dizer. E ele queria dizer, porque o inimigo apertava. Ele: diga, você é o maioral, mostra que você já foi ao céu, você é o rei da cocada preta, você é mais do que Jesus, porque Jesus morreu, você está aqui vivo, sei lá, um monte de coisa. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te basta. Será que Jesus está dizendo assim: a minha salvação te basta? O meu favor imerecido te basta? Não. E ele continua: pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, ele reconhece, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse, seja visto sobre mim. Aí ele vai dizer: então, por esse motivo, qual motivo? Esse que ele está falando. Por amor de Cristo eu posso ser feliz nas fraquezas. Irmão, que coisa difícil é ser feliz no meio das fraquezas. Eu posso ser feliz nas ofensas. Estou muito feliz. Estão me ofendendo, não ofendam mais. Ai, que alegria no coração. É difícil demais, irmãos. Eu posso ser feliz nas necessidades. Como é que vai? Está tudo bem? Tudo bem. Como é que está em casa? Tem uns 3 doentes. Quantos são? São 3, todos estão doentes. E já almoçou hoje? Não. Por quê? Não tem comida. Nas perseguições, nas angústias, ele reconheceu que Jesus disse: minha graça te basta. O que Jesus está falando para ele? A minha ferramenta te basta. Você vai usar essa ferramenta, e nós vamos ver essas ferramentas. Nós vemos aqui que essa ferramenta para esse tipo de coisas que ele mesmo está dizendo é uma graça, é um favor imerecido, porque Deus não é obrigado a dar poder para ninguém, que nos faz felizes nas fraquezas, por exemplo. Como é que eu posso ser feliz nas fraquezas? Somente pela graça. Somente com uma ferramenta que me aperfeiçoe na fraqueza. Somente
com a palavra de Deus, somente eu estudando, lendo e vendo as promessas, e vendo que as coisas são passageiras, lembrando de alguns versículos que a Bíblia me garante que eu posso usar para a minha vida, embora foi dito hoje aqui, e é certo, a Bíblia não foi escrita para mim, mas eu estou dentro desse contexto. Quando Paulo diz assim, todas as coisas que eu tinha, e que eram grandes coisas, agora são esterco, em vista do que eu estou vivendo. O que é ser feliz nas fraquezas? É você ver que em todas as suas fraquezas, através da fé, do poder de Deus, você supera, e ao superar e passar, você é feliz. Percebe? Eu não acho que diz assim, quanto mais você estiver fraco, você vai ficar feliz. Ai, irmão, estou fraco, aquele galinho. Estou fraco, ai, que alegria que eu estou fraco. Não, é você perceber que em meio às suas fraquezas, uma mão pela graça veio, te segurou, te ergueu, te fez uma nova criatura, e você sai do lado de lá depois das fraquezas, porque a fraqueza não vai durar toda a vida. E aí você diz assim, que alegria. Porque a graça de Deus, a graça de Jesus, me tirou desse lugar que eu estava. E por que ela é uma ferramenta? Porque se não for a graça, você suicida. Se não for a graça, você desiste. Se não for a graça, você amaldiçoa. Se não for a graça, você fala mal daquele que te salvou e vai perder por murmuração tudo aquilo que estava preparado para você, e não há pouco tempo, mas desde a fundação do mundo, desde antes. Eu vou mostrar que eu tenho base para fazer isso aqui, para falar isso aqui. Você vai talvez nem lembrar disso. É uma ferramenta nas ofensas. Irmãos, tem gente que fala, mas não sabe o que está falando. Me ofenderam ali, mas só a graça. E o que é essa graça? É você perceber, mas Jesus também sofreu ofensas. A graça te faz engolir sapos. Tem um ditado que diz, você sabe engolir sapo? Quantos conhecem esse ditado de engolir sapo? Não literalmente, viu, irmãos? Se for uma rã bem fritinha, você pode engolir, mas é sapo. Engolir sapo significa você engolir uma coisa que não queria engolir. Ser empurrado goela abaixo, uma coisa que você não fez, que você não é, que não se aplica a você. Você está preparado para engolir sapo? Quantos estão preparados? Quantos querem estar preparados? Quantos nem uma coisa nem outra? Você sabe o que é engolir sapo? É fazer você ficar igual a Jesus. Jesus engoliu o sapo, meu Deus, uma lagoa inteira. Uma das vezes chamaram ele de chefe do Beuzebu, chefe dos demônios. Ah, se sou eu, irmãos. Eu falava assim, pai, me dá 30 segundos, fecha o olho aí. Eu dava um sopro, iam voar lá para o precipício, ou então dava uma ordem, vá para o abismo, junto com os porcos, aqueles porcos. Ofensas. Davi, quando foi deposto do cargo dele do rei, que o filho dele, Absalão, toma, e as pessoas começam a gritar com ele, ele saindo da cidade. Depois você lê isso, muito linda essa história. E ele saindo dali, humildemente, porque tomaram-lhe o reinado. O reinado não tomaram o cargo de rei, né? Mas no reinado ele continuou sendo rei, tanto que depois volta, enfim. E as pessoas onde ele passava, adúltero, não sei o quê, não sei o quê. Aí o general dele falou assim, arrancou da espada, dá uma palavra só que eu vou cortar a cabeça deles agora. E Davi disse assim, eu mereço ouvir isso, eu vou passar por isso,
Ele não falou, e eu vou acrescentar dentro do meu contexto. A graça de Jesus, que ainda não tinha nascido. Por isso que eu estou falando dentro do contexto. A graça de Deus me permite que eu passe por isso. Ofensas. Necessidades, acabei de dizer aqui. Nas perseguições. Nas angústias. Ninguém sai de uma angústia se não for através da graça. Não diga que sai, porque não sai. Você pode melhorar, mas daqui a pouco alguém lembrou, você vai lá no fundo do poço de novo. Começa a chorar. Toda vez que você lembra de alguma coisa que te aconteceu, domingo passado, oramos aqui por libertação de angústia de alma, de pecados, de ofensas, de coisas do passado. Por isso que essa pregação, acho que foi por isso que o Senhor me deu, eu não estava nem pensando nisso. Maravilhosa graça. A pregação do domingo passado à noite foi esqueça. Está lá para você ver. Divulguem essa palavra, porque tem muita gente dando fim à sua vida por causa de algumas coisas que perseguem. Eles não têm a graça. E quando nós somos salvos, então eles precisam ser salvos. Aquele que foi salvo recebe a graça da salvação e da ferramenta do dia a dia. Agora, se eu estou feliz na fraqueza, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, vocês concordam comigo? Porque eu estou feliz porque eu venci? Amém ou não? Concordam? Amém? Não é pegadinha. Eu já passei por lá de lá, já saí das ofensas, saí das fraquezas, por isso eu posso ficar feliz. Terceiro ponto. A graça é algo que nós podemos crescer. E o meu exemplo é uma pessoa que é pouco conhecida, chamada Jesus Cristo de Nazaré, o Messias. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler aquele episódio quando Jesus foi levado ao templo pela primeira vez, pelos seus pais. E ele estava ali entre os doutores falando, cultuando, era uma festa dos judeus. E eles vão embora. E deixam Jesus para trás. Depois eles veem que Jesus não estava, eles voltam e encontram Jesus na igreja, falando com os doutores. E eles então encontram Jesus e dizem, mas você estava aqui, nós estamos te procurando. E ele disse, mas vocês não sabiam que eu tinha que estar na casa do meu pai? Versículo 49, então lhes perguntou, por que me procuráveis? Lucas 2, 49. Como não sabias que era meu dever tratar de assuntos concernentes ao meu pai? Mas eles não compreenderam bem o que lhes explicara. Contudo, ele seguiu com eles para Nazaré, pois Jesus era obediente a eles. Sua mãe, entretanto, meditava silenciosamente em seu coração sobre todos esses acontecimentos. Versículo 52. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Onde? Na presença de Deus e de todas as pessoas. E eu agora vou me permitir dar um voo até lá. Cheguei lá, estou lá. Eu quero ver como é que Jesus crescia em graça. E vou citar algumas passagens, sem precisá-las abrir, porque você conhece muito bem, até porque você é um excelente aluno na escola dominical. Mas antes de citar, eu quero conjecturar. Vocês acham que Jesus foi um menino que cresceu 12, 13, 14 anos e ninguém zombou dele? Ninguém, sem que soubesse que estava fazendo, mas fazendo a mando do capeta, do diabo, do inimigo, o afrontasse para tirar dele
a parte divina que ele já tinha, Deus, nascido homem aqui. Você acha que ele nunca foi contestado? Quem sabe ele dizendo, agora já com 12, 14, vamos dizer com 16 anos, e ele sabia, poderia não estar narrando, escrevendo, mas ele sabia que com 30 anos apenas ele começaria o ministério dele. Ele não divulgou, não, aguenta aí, só com 30 anos, hoje eu estou com 27, calma, só faltam 3. Mas ele sabia. Por que eu sei que ele sabia? Porque ele não é um marionete. Ele era o Filho de Deus. Ele era onisciente. Mas ele obedecia ao seu pai. Ele sabia, o pai conversava com ele, ele conversava com o pai. E eu vou imaginar aqui, porque para eu imaginar que ele cresça em graça, ele está crescendo em ferramentas de soluções de ataques, em fraquezas, em ofensas, em perseguições principalmente. Angústia, não, acho que ele nunca foi angustiado, mas sim, ele estava angustiado antes de ser entregue à morte, que ele estava orando e suava sangue. Isso era uma angústia na alma dele, mas não porque ele ia morrer. Eu já preguei isso aqui uma vez. Eu tenho quase certeza que ele estava angustiado, porque ele sabia que em algum momento, não sei por quantos minutos ou horas, ele iria se separar de Deus na cruz. Deus iria virar a cara para ele, porque ele tinha que assumir o pecado de todo mundo. E se ele nesse momento estivesse com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, os pecados estariam no céu, e lá não entra pecado. E ele sabia disso. Eu sei que vai ser, mas passa de mim esse cálice. Viver separado de ti por alguns minutos que sejam, ninguém merece, eu não queria. Mas, ok. Seja feita a tua vontade, não a minha. Mas antes, vocês acham que não? E ele crescia desde aqui, ele continuou crescendo. Antes dele começar o ministério dele, ele vai ao deserto. E ouviu tanta batatinha de Satanás. O diabo vai lá e começa a falar, está com fome, eu sei que você está com fome, 40 dias, aí as pedras aí. Irmãos, é pela graça que ele não saltou da cruz, a graça de Deus que estava sobre ele. Quando disseram, mesmo o Senhor é o mesmo Deus, então salta daí, se livra e livra a gente. Ainda bem que ele usou a graça e não saltou dali, não pulou dali, porque senão nós estávamos irremediavelmente perdidos. O que significa crescer ou desenvolver? Em certa área, significa haver evolução naquilo. Como é que você cresce na sua fé? Usando a sua fé, desde pequenininha até pequena no sentido de, desde assuntos pequenos, prefiro dizer assim, para assuntos médios, grandes. Eu costumo dizer que se você nunca orou por uma enfermidade, você não vai ter coragem, você pode até orar, mas você não vai ter aquela coragem, aquela intrepidez por orar para uma pessoa que está em câncer terminal. Mas se você acostumou a orar por gripe, por uma pneumonia, por alguma coisa, e você vendo Deus fazer uma cura e tal, você vai ter muito mais confiança na sua oração, ou confiança no que Deus pode fazer, porque Ele pode todas as coisas, tudo é possível a Ele. Crescer ou se desenvolver em graça significa que você evolui no uso da ferramenta de poder, e evoluir nisso é saber usar a graça. Você não usa a graça para ostentação. A graça que está sobre nós é para que o nome de Jesus seja reconhecido, seja visto, não o seu. Por isso que ele diz, o apóstolo Paulo, eu me gloriarei na fraqueza, porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Já falei isso aqui tantas vezes, irmãos, mas tem tanta gente aqui que vem, chega hoje e tal, e não sabe. Por favor, pega um copo para mim ali de plástico, ali, transparente.
Não precisa falar em ml. Quanto cabe aqui nesse copo? Agora, depois do que eu fiz. Quanto cabe aqui? Hein? 1, 2 e já. Muito bem. Eu estou cheio de mim. Não cabe nada de Jesus. Quanto cabe aqui agora, irmãos? Eu ainda não me anulei. Estou com metade de mim. Jesus só usa metade. Ô Jesus, me ajuda a beber o resto. Quanto cabe aqui, irmãos? Contrário de nada? Por quê? Quando eu estou completamente vazio, aí é que eu sou forte, porque Jesus vem e me enche totalmente. É simples? Matou a charada? Por isso que ele diz que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Como é que ele crescia em graça? Talvez não revelando planos futuros para a sua vida antes da hora. Sabe por que alguns irmãos são dotados por Deus com a capacitação, são capacitados por Deus para falarem em revelação, em profecia? Irmão, eu vejo na sua vida isso assim, assim, e pá, bateu certinho. Aí você fica empolgado. Eis que veja. Aliás, eu não entendo nunca porque que tem que ter o eis na frente, né? Mas vamos lá. Vejo em você isso assim, assim, vejo. Não sou contra. Mas há um perigo muito grande. Que daqui a pouco você começa a acertar e você diz, eu não preciso mais da graça que está me informando. E você começa a adivinhar. E aí você se lasca todo. Porque você está cheio de si, vazio de Deus. Quantos entenderam isso? As pessoas ficavam já com Jesus no ministério, falando, revela logo aí, fala que o senhor é rei. Se não é chegada a hora, eu não posso falar agora, senão eu vou estragar todo o plano. Mas algumas situações, algumas estocadas que ele levava, algumas espetadas, dá vontade. Ô Zé Mané, você sabe com o que você está falando, rapaz? Dava uma carteirada nele de filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Uau! Ele precisava da graça, por isso que ele crescia em graça. Agora, ele crescia em graça diante de Deus. Eu entendo, pode ser que haja outras, isso foi o discernimento que o Espírito Santo me deu. Crescer em graça com Deus é estar com crédito com Deus, ou seja, estar sempre lembrando que Ele é quem faz, Ele é quem pode todas as coisas. Senhor, muito obrigado, eu sei que Tu fazes, Tu podes, o Senhor disse lá em João capítulo 15, sem mim ninguém pode fazer nada, eu também não posso mesmo, eu reconheço, crescendo, filho obediente, e crescer diante dos homens, mostrando que você não precisa fazer aquilo que Deus pode fazer por você. Ele, a Bíblia diz, Ele é o nosso justo juiz. Deus nos inspirou, partindo do pastor Augusto. Esse ano nós queremos viver o ano sabático, um ano de descanso, mas descansar no Senhor. Ou seja, nós vamos evitar de fazer as coisas sem a graça. E uma das coisas que a graça faz também é fazer você saber esperar no Senhor. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro, e me ouviu quando clamei por socorro.
e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de amor ao nosso Deus. Muitos verão, isso é um salmo que eu estou recitando, e confiarão que Ele é o Senhor. Isso é crescer em graça com os homens. É você não fazer porque não precisa fazer, porque se Ele não fizer também não vai adiantar se tentar fazer. Quando Jesus começou o seu ministério, na sua cidade, é onde Ele praticamente não realizou nenhum milagre, porque os seus irmãos não acreditaram nele. Que coisa difícil, irmãos. Os irmãos de Davi também não acreditaram nele. Então, terminando, a graça serve como domínio próprio. Meu pai era um homem que se converteu, mas ele não era um bandido, mas ele era um filho de italianos, e ele era daquele que diz que desaforo não se leva para casa. E ele não era crente, é uma exceção, irmãos, não aconselho ninguém casar com julgo desigual, não aconselho, a Bíblia não aconselha, mas há as exceções pela misericórdia de Deus. Tem coisas na Bíblia que, enfim, mistério. E ele tinha na época não era revólver, era garrucha, né? Tinha garrucha, né, comandante? Garrucha. E ele andava com aquilo na cintura, disse que ele tinha uma garrucha, um cantão longo, a mamãe disse que ele furava os bolsos da calça, que ele botava aquilo ali. E ele escutava um barulho de noite, ele mandava fogo. Ele não queria saber se era gente, se era bicho. Ele está me assustando, eu mando fogo. Mas um dia ele aceitou Jesus. Ele saiu para acertar contas com uma pessoa que devia ele, e levou a garrucha. Quando ele passou na porta da igreja, a igreja estava cantando um hino que eu não me lembro qual. Acho que era um hino do Inário. Neste mundo sozinho, não quero e nem posso andar, pois Jesus vai comigo. Mais ou menos isso. Ele voltou para casa e pediu à mamãe: canta para mim. Eu vi um negócio, e ele tinha proibido a mamãe de ler a Bíblia, você pode ser crente, mas aqui na minha casa você não lê. Ela não lia, ela lia quando ele saía. Aí ela cantou. Cadê aquele livro preto? A Bíblia só era preta. Hoje tem marrom, tem roxo, rosa, azul, cintilante, a capa, né? Mas era preta. E ela ficou, meu Deus, ele vai mandar rasgar agora. Foi lá toda humildezinha, a mamãe era toda boazinha assim. Pegou o livro, abre aí, lê uns negócios aí para mim. Lê mais. Diz que naquele dia ele pegou e jogou a garrucha lá no mato para nunca mais. E disse, eu quero esse Jesus para mim. Agora vem um negócio. Mais adiante, uma pessoa um dia fez uma ofensa para ele, mas que 10% da ofensa o cara já tinha morrido antes. Ele falou assim: meu amigo, a sua sorte é que hoje eu sou crente. O que é isso? Graça. Não tinha nenhuma lei, não tinha um pastor dizendo, não faz nada não, eu vou te expulsar da igreja. Não tinha ninguém com ele. A graça dominou ele. Então a graça funciona como domínio próprio. A graça funciona como espada para você atacar o inimigo. Tem situações que você não tem condição de enfrentar o inimigo, ele é muito maior, mas a graça te faz ser forte e você vence na oração, na palavra, na autoridade. Por isso que a graça é ferramenta de poder e autoridade. Como você pode me explicar que uma pessoa cheia de demônios, como já vimos, participei muito de libertação, ainda participamos, e outros irmãos aqui, como você pode me explicar que eu digo assim para o demônio, amarrado aí, mão para trás, em nome de Jesus, e ele faz? Também é o senhor, né, pastor? Não, e quando eu não era pastor? Graça.
ferramenta. Então você entende que é uma espada de Deus e não a sua. Porque a palavra de Deus é a espada de dois gumes, afiada, que penetra até a divisão de alma e espírito. O que é isso? Você tem isso na mão. Vocês não sabiam? Ih, pastor, não sabiam não. Está aí contigo, pela graça. E eu quero fazer 3 perguntas para você, para nós encerrarmos. Já fechei a Bíblia. Quais são as suas dificuldades e desafios na carne? Não precisa me responder. Talvez você aí dentro fale assim, pastor, eu sou nervoso. Não pisa no meu calo que eu viro o bicho. Você precisa da graça para não virar o bicho. E deixar pisar no seu pé. E a graça é tão grande que quando a pessoa pisar, vai parecer que uma espuma entrou no seu pé e não uma sola de sapato. Você não crê nisso? Segunda pergunta: o que você tem vontade de fazer com suas próprias mãos? Enforcar a pessoa. Mas a graça de Deus vai te fazer ser superior a essas coisas. Tem muita gente que não entende, por exemplo, o poder da graça no perdão. A Bíblia diz, Jesus morreu por nós, sendo nós ainda estávamos pecadores, e Ele disse, esse aí é bom. O que é isso? Perdão. E a pessoa que perdoa é superior a todas as outras pessoas que não perdoam. Superior no sentido da graça. Eu sou o tal, perdoei 12 hoje, amanhã eu vou perdoar mais 20. Não é nesse sentido. Porque se a pessoa te deve, é você que tem que ter crédito para que ela não deva mais. Se você deve um agiota, pelo amor de Deus, irmão, não pegue dinheiro com agiota, mas se você deve um agiota, ou no banco, e o banco diz, não precisa me pagar, quem é superior, o banco ou você? O banco, o agiota. Então, quando você perdoa, você está mostrando, graças a Deus, pela graça eu pude perdoar. E a terceira pergunta, você tem usado a graça de Deus, que se aperfeiçoa na fraqueza? Você tem sabido, como o apóstolo Paulo falou, eu sei viver nesses momentos, eu tenho felicidade, eu tenho alegria de viver nesses momentos. Vamos ficar de pé, queridos, eu quero orar pela sua vida. Domingo passado eu chamei aqui, fiquei tão feliz das pessoas entenderem que eu não estou, a Igreja Shalom não quer ostentação, não quer ver um monte de gente aqui na frente.